Nós já falamos isso aqui hoje no Jornal Gente com o professor Delfim Neto. Do nada, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que continuar dependendo da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia. Somos coerentes com nossas ambições ecológicas, lutamos para produzir soja na Europa. Que história é essa? Quem está com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes é o agrônomo Evaristo de Miranda, diretor-chefe da Embrapa Territorial. Evaristo, bom dia. Tem soja sendo plantada dentro da Amazônia? Que história é essa? Bom, acho que o presidente Macron ele faz isso para o seu público interno, não é? Porque ele não pode estar tão desinformado assim, né? A soja produzida no bioma Amazônia, hoje no Brasil, é muito pouca. Evaristo, deixa eu interromper um minutinho aqui o Evaristo, que a ligação não está muito boa. O Caio Pussi é nosso produtor. Caio, soltei aqui, ó, linha 1. Soltei a entrevista para a gente conversar com mais qualidade aqui com o Evaristo, porque é um assunto importante, né, Thaís? Uma declaração que foi dada ontem pelo presidente da França, Emmanuel Macron, mais uma vez, né, atacando, né, de forma delirante, como nós falamos com o professor Antônio Delfim Neto, essa questão envolvendo aí meio ambiente. E claro que o Evaristo vai confirmar para a gente que tem muito interesse econômico nesse ataque vil ao agronegócio brasileiro, aos produtores brasileiros e a nós como nação como um todo. Agora a gente está te ouvindo melhor, viu, Evaristo? Seja bem-vindo aqui. Pode começar do começo aí para ser redundante aqui. Eu acho que tem dois grandes equívocos nessa fala do Macron, que é mais destinada ao seu público interno, né? Primeiro, o Brasil praticamente não produz soja na Amazônia. Menos de 10% da nossa produção está no bioma Amazônia. Nós temos um mapeamento de cada campo de soja no bioma Amazônia, com 10 metros de detalhe. A Abiov, o pessoal monitora isso. Desde 2008 não existe nenhum desmatamento associado à soja. Então é mentira dizer que o desmatamento da Amazônia está vinculado com a soja. A soja cresce no Brasil em outras regiões. Agora, o que é mais inacreditável, que é quase surrealista, é ele falar que vai produzir soja na Europa ou na França para atender a demanda deles, né? Qual é a demanda deles? Só para a gente ter uma ideia, acredito que ele esteja falando da Europa como um todo. Evaristo, qual seria a demanda deles e que espaço que eles têm para plantar soja? Então, a Europa ela importa por ano 13 milhões de toneladas de soja, né? Desses 13 milhões, cerca de 5 milhões vão para a França, certo? Vão para a França. A França é uma grande consumidora de soja. Isso aconteceu depois da doença da vaca louca, porque antigamente eles davam restos de animais para alimentar os próprios animais, né? Ração animal com base em produto animal. E isso que acabou causando a vaca louca, proibiram esse uso de ração e daí para lá aumentou 3, 4 vezes o consumo de soja. Essa soja da França é o que garante que a França tenha aves, frangos e ovos, né? 50% da soja que eles importam do Brasil é para alimentar as galinhas da França, né? 1/4 é para alimentar os porcos. Sem os porcos, sem a soja brasileira não tem salsichão, não tem nada, né? 16, 17% vai para as vacas leiteiras da França, quer dizer, não teria camembert, tous les fromages, não é? Sem soja brasileira sendo dada como ração para as vacas, né? E mesmo o salmão, né, criado na Europa e na França, é alimentado com soja do Brasil. Então, a França, para se ter uma ideia, ela consome 160 quilos de soja por segundo. A produção de soja da França é uma coisa ridícula. Ela não dá 5% da demanda da França, certo? Eles produzem 200 mil toneladas por ano e consomem 5 milhões de toneladas, não é? E essa soja que eles produzem é uma soja irrigada. Eu fiz agronomia na França, fiz meu mestrado, doutorado na França, é uma agricultura que eu conheço, já visitei muitas vezes soja na França e também na Europa, no Vale do Ródano, na Croácia. É uma produção muito cara, em geral é uma soja irrigada, não é? Que é mais feita assim para atender o consumo de produtos de consumo humano baseados em soja, né? Se a França quisesse, ou se a Europa quisesse, só a França, para ela atender a demanda dela em soja, ela teria que plantar pelo menos 2 milhões de hectares, né? É uma área inimaginável. Hoje ela planta em soja 40 mil hectares, né? Ela não tem lugar para isso, né? É uma bravata, né? Enfim, não é para se preocupar muito. Eu não teria dado tanta atenção como está sendo dado a esse Twitter. Não é possível que um Twitter
desse homem cause tanto rebuliço por aqui. Ô Evaristo, o que está por trás dessa declaração do presidente francês? Você que é um profundo conhecedor aí do assunto e acompanha, né, há muito tempo essa guerra de informações que às vezes mais confunde do que esclarece. É verdade, quer dizer, sabe, a França sempre se interessou pelo Brasil, né? Eles invadiram o Rio de Janeiro, depois eles invadiram e foram expulsos, né? Depois eles invadiram lá o Maranhão, foram expulsos, né? Se meteram lá no Amapá, foram expulsos. O interesse deles pelo Brasil e pela Amazônia é uma coisa muito antiga, né? Então, muitos interesses convergem nessa hora. Em primeiro lugar, eles lançaram um plano para ampliar o plantio de leguminosas, quer dizer, soja na França, em dezembro passado. Agora está fazendo um mês, né? E isso você só consegue com subsídio, colocando dinheiro para os agricultores. A França é o país que mais subsidia seus produtores. Grande parte dos subsídios da União Europeia, a maior parte vai tudo para a França. Então, para subsidiar esses agricultores, ele está usando esse argumento que temos que produzir soja aqui para impedir o desmatamento, mas na realidade talvez seja uma maneira, né, de esconder um subsídio. Vender uma imagem ecológica, ele que enfrentou problemas enormes quando ele quis aumentar o combustível com pretensões ecológicas, causou todo esse movimento dos camisas amarelas, né, do gilet jaune lá na França, né, os coletes amarelos. Quer dizer, eu acho que o presidente faz aí uma manobra de diversão, né, mas muito desinformada. Acho que cabe ao Brasil, né, esclarecer a opinião pública por lá, não é, que nós não estamos, a soja não está vinculada ao desmatamento da Amazônia, pelo contrário, atestadamente nós não estamos provocando isso com a soja. Em segundo lugar, a França não tem a menor condição de produzir a soja que ela consome atualmente, quer dizer, então o presidente ali está fazendo o seu papel, assim, um pouco, que é o dele, né, e que decepciona um pouco, porque quando ele assumiu a presidência era uma esperança de renovação na política, de uma série de coisas, né, e não foi exatamente o que aconteceu. Agora ele também anda meio mordido com o Brasil, né, ele acabou tendo aí discussões sobre a beleza das esposas, dos presidentes, tudo isso. Então, acho que o Macron hoje... Não vamos confundir o Macron com o relacionamento comercial que o Brasil tem com a França, industrial, agrícola, e que esse é importantíssimo. Até porque a gente já viu, não é, Evaristo, em outros momentos, governos escolherem um inimigo externo quando estão ali sendo bombardeados pelo seu público interno. E nesse momento, Macron tem sofrido muitas críticas porque a vacinação na França segue num ritmo mais lento do que em outros países na Europa, especialmente o Reino Unido e a Alemanha. Ele está sendo bombardeado por isso. Então, quantas vezes a gente já não viu? Quando há um problema interno, você pega aquele suspeito de sempre, aquele que gosta, né, que você gosta de fazer com que apanhe publicamente para ressuscitar. Eu vejo isso aqui também. Não é possível uma declaração dessas a essa altura do campeonato, né? Você tem toda a razão, Thaís. Eu acho que é exatamente isso. É exatamente isso. Até, eu não conheço o assunto, né? Porque hoje em dia todo mundo é especialista de tudo, fala de tudo, né? Então eu não quero me meter aqui a falar de Covid, né? Mas assim, eu estudei na França, a França que inventou as vacinas, o Pasteur, etc. É impressionante que ela não tenha produzido essa vacina, né? Quer dizer, você não tem uma produção francesa, você tem a americana, você tem a inglesa, não é verdade? Eu, salvo engano, eu não vi, né, a França, uma vacina francesa, né, quando, mesmo no caso da AIDS, foram o primeiro país a identificar o vírus, né, o Montagnier ganhou o prêmio Nobel, né, etc. Dá a impressão que o assunto de saúde lá anda mesmo muito complicado. Evaristo de Miranda conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes, ele que é diretor da Embrapa Territorial, e explicou direitinho essa questão para nós da polêmica que foi levantada mais uma vez numa declaração infeliz do presidente francês. Explicou a questão do desmatamento, a importância da soja brasileira e, claro, a falta de capacidade, né, dos franceses de produzir tudo aquilo que eles precisam de soja. Evaristo, obrigado pela entrevista, hein? Grande abraço. Eu que agradeço, repito, não vamos confundir o presidente atual da França, não é? E comprometer as relações Brasil-França, comerciais, econômicas, culturais, que são importantes, né? O pessoal brinca até lá e troca o A do nome dele pelo I, né? Em vez de falar Macron, fala Micron, né? Dando um pouco a dimensão desse chefe de Estado. Muito obrigado. Um abraço. Agora são 9h36. Tem ouvinte.